Lucas capítulo 4. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Hoje eu vou falar para vocês da experiência que eu passei após ser batizado com o Espírito Santo. Então fica comigo até o final, aproveite e já se inscreva no canal e ative as notificações. Fala pessoal, que o Pai abençoe a todos vocês. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu enfrentei, a minha experiência depois de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho muitas experiências que eu passei depois de acontecer o batismo na minha vida. Tem outros vídeos aqui no canal no qual eu falo sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Tem um que eu conto detalhado, eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Mas após ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons do Espírito, estar numa intimidade maior, um nível de relacionamento maior com o Espírito, eu passei por algumas situações indesejáveis, coisas que eu não queria passar. Como eu falei para vocês um vídeo passado sobre batismo, onde eu conto por que eu não recebia, eu achava que ser batizado com o Espírito Santo iria me fazer mais santo, iria me fazer não pecar, consequentemente iria me fazer ser vitorioso em tudo. Só que a gente leu nessa palavra de Lucas capítulo 4 que Jesus, quando foi pleno do Espírito, ele não foi para lugares altos, ele não foi receber bênçãos, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. E muitas vezes a gente acha que deserto é lugar onde a gente vai quando peca. Mas não, deserto é lugar de crente cheio do Espírito Santo. E quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu passei por um deserto que eu não imaginava. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 2012, em agosto, no dia 25 de agosto. E depois, a minha mãe ela passou por um processo de separação. Ela tinha deixado o trabalho por conta da minha irmã, que estava recém-nascida. E nesse período nós passamos uma das maiores provas da nossa vida. A gente até mesmo não tinha o que comer dentro de casa. E muitas vezes isso era motivo de questionamento, porque você acaba de ser batizado com o Espírito Santo, você acaba de receber o poder de Deus e você começa a se perguntar: cadê esse poder de Deus na minha vida que não se manifesta? Cadê esse poder que não vem sobre a minha vida? Só que aí a gente lê, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, 40 dias ele não comeu nada. 40 dias ele esteve com fome. Durante todo esse processo ele estava faminto, diz a palavra de Deus. A nossa bússola é a palavra de Deus. Então, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, a gente passou por esse processo, as contas vencendo, a gente não tinha dinheiro, e muitas vezes eu via a minha mãe chorando, e eu falava: meu Deus, não é possível, cadê o alimento, cadê as coisas? O que tinha ela dava para mim comer, ela dava para eu comer, e ela muitas vezes ficava com fome. Teve uma certa vez que minha mãe comeu um pote de azeitona, porque era o que tinha na geladeira, não tinha comida, e aquilo se tornou a janta da minha mãe. E nós orávamos, e nós buscávamos. Só que teve um processo que a gente teve que passar. Assim como Jesus passou por esse processo de deserto, após ser cheio do Espírito, nós tivemos que passar por esse processo. Eu tive que enfrentar esse processo após ser batizado com o Espírito Santo. E depois que passou um período de tempo, a gente orava. E Deus começou a enviar a provisão. A palavra diz que após Jesus negar os banquetes do diabo, ele foi servido por anjos. E naquele processo a gente recebia muitos convites para ir para muitos lugares comer, ao qual não agradava o Senhor. E o Senhor sempre falando que iria prover, que a nossa provisão não viria desses lugares, mas viria dele. E nós orávamos. E muitas vezes a gente chegava na casa da minha avó por parte de pai. Ela não era cristã, ela não é cristã.
E Deus usava ela para nos dar alimentos. A gente chegava lá e ela falava, toma aqui esse arroz, toma aqui esse feijão, toma aqui esse macarrão, toma isso, toma aquilo e tal, tal. Quando a gente via, a gente estava com alimento para poder comer. Alimento que dava para alguns dias. E quando acabava, Deus provia mais. Porque Ele estava no controle da situação. Existem desertos que é o próprio Espírito que nos impulsiona a ir e nos impulsiona a passar. E nós precisamos passar, nós precisamos rejeitar as ofertas do inimigo para poder vivenciar a plenitude do Espírito. Então, essa experiência foi uma das experiências após ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você está assistindo esse vídeo e está falando, poxa, Gabriel, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, vou passar fome? Não estou falando isso. Cada um passa por um processo. Cada um passa por uma prova, por um deserto, após ser batizado com o Espírito Santo. Um dos meus desertos foram estes. Coisas que para mim marcou até hoje. Mas não necessariamente quer dizer que você vá passar por isso, sabe? Mas eu quero dizer que existem preços a serem pagos. É muito fácil as pessoas te olharem e ver você sendo usado por Deus, mas não sabe o preço que você pagou para estar onde você está hoje. Não sabe o preço que você pagou para alcançar o lugar que você está hoje. Então, essa foi uma das experiências que eu passei. Foi bem difícil, mas no final Deus honrou. No final Deus providenciava. A gente orava e Deus dava. A gente falava, meu Deus, eu queria comer isso. Deus usava alguém para dar aquilo. A gente falava, meu Deus, está com falta disso. Deus enviava alguma pessoa e ia lá e toma aqui esse alimento. Esse é o nosso Deus. É o Deus da provisão. Vale a pena se relacionar com o Espírito Santo. Essa foi a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então se inscreva no canal. Ative as notificações porque eu posto vídeo toda terça, toda quinta. Alguns dias eu posto uns vídeos surpresas, tá bom? Comenta aqui embaixo, gente, a experiência de vocês de batismo com o Espírito Santo. É muito bom quando vocês comentam. Comentem as suas dúvidas, porque eu estarei aqui gravando para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.